Uma menina de 18 anos resolve se hospedar com um namorado em um motel em Austin em 2006. Mas naquela noite em que comemoravam o aniversário de namoro, eles discutem e ela resolve sair do quarto para esfriar a cabeça. O problema é que o tempo passou e aquela menina nunca mais foi vista, nem pelo seu namorado, nem pela sua família. Conheço o caso de Rosanne Poltoff. Rosanne Poltoff tinha 18 anos quando ela e seu namorado Louis Walls, de 28 anos, se hospedaram no Budget Inn Motel localizado na saída I-35 em Austin, Texas, para comemorar o seu aniversário de namoro. Antes de viajar, Roxanne viu sua mãe no início de julho de 2006, no bairro de Cherrywood, para pegar alguns itens pessoais. Roxanne e Walls estavam envolvidos há quase 2 anos e adquiriram o hábito de passar algum tempo juntos em motéis ao longo daquele trecho da I-35, em direção ao sul. Esse hábito surgiu principalmente por necessidade. A mãe de Rosanne não gostava de Walls e, por alguma razão, a mãe de Walls, com quem ele morava com seus 2 filhos pequenos, também não gostava muito de Rosanne. Assim, os dois sempre buscavam algum lugar isolado para ficarem sozinhos. Obviamente, a mãe de Roxanne não gostava da ideia de que a sua filha ficasse com um homem mais velho como Walls, e muito menos em um motel perto de Hunderberg Lane, uma área que era conhecidamente violenta. E ela não estava errada. O Walls não era um santo. De acordo com os autos do tribunal, ele esteve envolvido em problemas desde 95, por roubo, venda de crack falso e, mais recentemente, por ameaçar a sua namorada, que, como Roxanne, também é significativamente mais jovem que ele. E se isso não bastasse, ele também violou uma ordem de proteção que essa namorada emitiu contra ele. A mãe de Roxanne disse que o Walls se gabava de ser membro de uma gangue de rua, mas ela achava que o envolvimento dele era marginal e que ele apenas dizia isso para tentar parecer melhor do que era. Mesmo assim, o comportamento de Walls em relação à filha deixava ela nervosa e ela deixou claro para Roxanne que não a queria com ele. Apesar de ignorar os pedidos da mãe, Roxanne e ela eram bastante próximas, sempre em contato, seja pessoalmente ou por telefone, e em nenhum momento Walls privou esse contato da filha com a mãe. Mas foi na noite de 7 de julho de 2006 que a história desse crime inicia de fato. Mas antes de eu te contar o que aconteceu com Roxanne, se inscreve aqui no canal e liga as notificações. Assim você não perde nenhum caso de true crime e outros conteúdos de lendas e teorias de terror todas as semanas. O teu apoio é muito importante para trazermos cada vez mais conteúdo aqui no canal. Naquela noite de 7 de julho de 2006, Roxanne e Louis Walls discutiram enquanto estavam no Budget Inn Motel. Isso fez com que Roxanne saísse furiosa do quarto do motel, carregando apenas a sua identidade. De acordo com Walls, aproximadamente 20 minutos depois que ela saiu, ele foi procurá-la, mas não a encontrou em lugar nenhum. No dia seguinte, ele ligou para a mãe de Roxanne e perguntou se Roxanne estava com eles, mas a mãe não entendeu nada, porque ela não tinha voltado para casa. Foi nesse momento que a polícia foi procurada. Quando a polícia se envolveu, Louis Walls saiu do quarto do motel e foi para a casa da irmã, levando consigo os pertences de Roxanne, como roupas, bolsa, carteira e telefone celular. Ele devolveu o celular de Roxanne para a sua família apenas no dia 12 de julho. Com o tempo, foram identificadas cobranças suspeitas no telefone de Roxanne. Entre o momento em que ela saiu do quarto do motel e o dia em que Louis devolveu seus pertences à família, centenas de ligações foram feitas desse telefone, várias delas para a ex-namorada de Walls no Novo México. Aproximadamente 48 ligações foram feitas no dia 7 de julho, entre 6h44 e 8h42, horário em que Roxanne teria saído do quarto do hotel. E por falar na sua saída do hotel, apesar de Louis Walls ter dito à polícia que Roxanne saiu do hotel entre 8 e 10, as irmãs de Roxanne não acreditam nessa história. Elas argumentam que se ela tivesse apenas saído para esfriar a cabeça depois de uma discussão,
não haveria necessidade dele ter pego os objetos de valor dela ao ir para a casa da irmã, e complementaram dizendo que não há vídeos de vigilância provando que ela realmente deixou o motel. Por isso, elas se baseiam muito nas ligações telefônicas feitas por ele. Elas dizem que ele fez mais de 300 ligações, argumentando que o intervalo entre nenhuma atividade telefônica e o pânico imediato nas ligações mostra que ele estava nervoso e com medo de alguma coisa. Inclusive, Rosa Paltoff mostra que existem tarifas de roaming naquele período, ou seja, ele não parecia estar na área de Austin onde tudo aconteceu. Então, para onde ele teria ido durante aquelas ligações? O próximo acontecimento desse caso se deu apenas no dia 13 de julho, 6 dias após o desaparecimento de Roxane. Nesse dia, uma jovem foi atacada e quase estuprada perto do Budget Inn por um homem chamado Geoffrey Moore. Após a sua prisão, as autoridades descobriram que ele tinha consigo a carteira de identidade de Roxane, mas nenhuma informação ficou disponível sobre o motivo pelo qual ele estava em posse da sua identidade, e as acusações contra ele foram retiradas por falta de provas. Inicialmente, os detetives trataram o caso como um caso de pessoa desaparecida e acreditaram que Roxane fugiu para se afastar de Walls. Os detetives também disseram à imprensa que nunca conseguiram qualquer tipo de evidência física naquele hotel de onde ela saiu, porque não tinham um crime para alegar. Quando a polícia percebeu que o caso era maior do que eles imaginavam, as circunstâncias mudaram e os quartos do motel já haviam sido alugados novamente. Tudo isso fez com que a forma como o Departamento de Polícia de Austin investigava pessoas desaparecidas mudasse. Agora, se houver circunstâncias suspeitas em um desaparecimento, a polícia investiga primeiro como se fosse um homicídio e não apenas um desaparecimento. E isso dá mais recursos na investigação e mais tempo para a equipe também. Ao longo dos anos, investigadores do Departamento de Polícia de Austin revisaram os registros dos celulares, mas disseram que eles não os levaram muito longe. Atualmente, eles utilizam uma nova tecnologia para examinar os registros telefônicos de Roxane, mas eles enfatizam que esse caso foi desafiador desde o início porque receberam muitas pistas falsas. Muitas pessoas afirmaram ter visto Roxane Paltoff bem depois do seu desaparecimento, levando a polícia em muitas direções diferentes. Inclusive, em 2014, quase 10 anos depois desse seu desaparecimento, as autoridades receberam o que poderia ser considerado uma denúncia confiável sobre um corpo potencialmente enterrado em uma cova rasa. O departamento se uniu ao FBI para realizar uma busca em um terreno nas proximidades do Budget Inn Motel. O detetive Richard Faithfull, que chefia o caso da unidade de Cold Case do Departamento de Polícia de Austin, disse que continua recebendo denúncias mesmo tantos anos depois, mas raramente foi capaz de agir em qualquer coisa por falta de evidências confiáveis. Até hoje, as irmãs de Roxane, Rônica, Rosa e Ruby, examinam os registros telefônicos da sua irmã mais velha, concentrando-se especificamente naquela sexta-feira, 7 de julho de 2006. A esperança de saber o paradeiro da irmã e identificar o culpado não acabou mesmo depois de tantos anos. Na última ligação que fez para a mãe, Roxane teria dito que passaria mais uma noite com seu namorado e prometeu voltar para casa e, no dia 8, fazer compras de volta às aulas com as irmãs mais novas, mas infelizmente ela nunca pôde aparecer. Você conhecia o caso de Roxane Paltoff? Acha que o UOL está escondendo alguma coisa daquela noite? Já viu casos semelhantes a esse aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo? Me conta aqui nos comentários. E já que gosta de suspense e terror, aproveita para conhecer minhas histórias publicadas na Amazon, como Forca Social, que está na lista de mais vendidos de Tecnotrillers e custa apenas R$ 1,99. Se você quiser ver mais vídeos de True Crime, conheça outro caso sem solução, mas muito chocante e que até hoje é tema de muito debate. Acesse o vídeo aqui do lado e veja tudo sobre o caso Dália Negra, a morte da atriz Elizabeth Short. Um ótimo terror para ti e até o próximo caso. Até mais!